Bom dia, bom dia, bom dia. Essa videoaula foi uma solicitação de uma ex-aluna minha, a Cidiane, sobre uma questão da UFAM de 2016, que vai tratar sobre redistribuição de cargas no processo de eletrização por contato. Parece muito complicado, mas eu espero que você note que é um negócio bem simplesinho, tá? Eu sou o professor Rafael Moreno e eu espero que essa aula seja muito proveitosa para ti. E se tu tiveres alguma questão semelhante a essa que você queira que eu resolva, produza uma videoaula te explicando com calma, manda pra mim que eu tento fazer o melhor possível, tá? E o mais rápido possível. Beleza? A gente vai ler a questão, vou marcar algumas informações importantes, eu vou explicar minimamente o que é esse processo, tá? E aí depois a gente vai resolvendo com calma. Beleza? Num experimento realizado no laboratório de eletricidade, 4 esferas metálicas A, B, C e D, olha só, 4 esferas metálicas. Eu vou jogar logo a representação delas aqui, tá? No dia da prova tu vai fazendo esses desenhozinhos também. Apoiadas em suportes isolantes, se encontravam inicialmente neutras e separadas, tá? Então, neutras e separadas. Beleza. Neutra significa que elas não têm nenhuma carga elétrica, ou seja, não tem nem falta nem excesso de elétrons. Elas estão em suportes isolantes, significa que elas não vão perder carga elétrica para uma mesa, por exemplo. Elas são idênticas, significa que nenhuma vai ter preferência e ganho de elétrons sobre a outra. Elas são metálicas, significa que os elétrons podem fluir normalmente por elas, tá? Beleza. Elas são eletrizadas, tá? Elas estavam neutras e aí depois elas foram eletrizadas com carga QA igual a Q, ou seja, a primeira esfera vai receber uma carga Q, a segunda esfera, a esfera B, vai receber uma carga Q sobre 2 e a gente não sabe, e com os valores das cargas QC e QD desconhecidos. Então QC e QD vão receber uma carga, mas a gente ainda não sabe qual é, tá? Beleza. Em seguida realizou-se a seguinte sequência de procedimentos, e a gente tem que seguir essa sequência, tá? São 4 procedimentos e vocês vão ver que são todos de contato. A esfera A e B são colocadas em contato e novamente separadas. A esfera A e C são colocadas em contato e novamente separadas. Respeite a ordem, tá? As esferas B e D são colocadas em contato e novamente separadas. E no final a gente vai verificar que A e C ficaram com carga Q sobre 2, tá? Se não tem um sinal, a gente infere que é positivo, ou seja, está faltando elétrons. E as esferas B e D com carga menos Q sobre 2, ou seja, negativa, significa que está sobrando elétrons, tá? A partir dessa sequência de procedimentos, podemos afirmar que as cargas inicialmente desconhecidas das esferas C e D variam respectivamente. A gente quer saber os valores das cargas iniciais de C e D, que ali no início do texto ele disse que a gente não sabia, né? Mas antes de fazer isso, deixa eu pegar minha caneta aqui para a gente começar a resolver. Eu vou te mostrar o que essencialmente é esse processo de eletrização, tá? Peraí que eu não posso usar um marca-texto, tem que ser uma caneta. Beleza. Seguinte, considera só as esferas A e B, tá? Então, vamos supor que a esfera B tem uma carga de 4 elétrons sobrando. 4 elétrons sobrando, tá? O que vai acontecer? E a esfera A não tem nenhum elétron sobrando, né? Não está nem faltando, nem sobrando. Quando elas entrarem em contato, quando A encostar em B, os elétrons vão poder transitar de B para A, tá? Como os elétrons têm a tendência de se repelir naturalmente, eles vão tender a se afastar o máximo possível. E como eles podem se afastar indo para A agora, eles vão para A, tá bom? E aí o que vai acontecer? Quando eu afastar a esfera A da esfera B, o que vai acontecer? A esfera B vai ter a carga reduzida, que era 4 elétrons sobrando, e agora só tem 2. E a esfera A pegou 2 elétrons, e eles vão ficar com a mesma carga. Por que eles vão ficar com a mesma carga? Porque são esferas idênticas, tá? Então eles vão tender a ter a mesma quantidade de elétrons depois do processo, tá? E aí, o que nessas questões eu recomendo que você faça? Eu recomendo que você pegue as quantidades de cargas antes e iguale com as cargas depois. Por que isso é possível? Porque nesses processos de eletrização, a gente não vai ter carga sendo criada nem destruída. Ou seja, se antes eu tinha 4 elétrons sobrando, né, seja qual for a configuração, depois eu vou ter 4 elétrons sobrando, seja qual for a configuração, tá? E aí, a gente vai fazer assim, a gente vai pegar a carga de A antes, tá? Mais a carga de B
antes, tá? E vai somar com a carga de A depois com a carga de B depois. E aí a gente só tem que colocar um riscozinho aqui para diferenciar uma da outra, tá? Vou colocar esse risco aqui para você entender que este valor de carga é diferente do valor de carga inicial, tá? E aí olha só, a carga inicial de A era 0 e a de B era 4. E aí depois a carga de A ficou 2 e a de B ficou 2 também, tá? Não estou me preocupando com sinal ou com pequenos detalhes, eu só quero que você entenda numericamente o que está acontecendo. Beleza, eu espero que tu considere que esteja bem óbvio, né, o que aconteceu até agora. E aí, como ele faz uma questão a partir disso? A gente pode fingir, por exemplo, que a gente não sabia o valor final da carga QB, ou a gente não sabia o valor inicial. A gente pode fingir que a gente não sabe qualquer um desses valores aqui. Eu vou fingir, por exemplo, que eu não sei o valor desse QB. Então, por exemplo, qual seria a carga de B depois desse processo todo? Como eu faria? Olha só, eu sei que o valor inicial da carga A era 0 e a de B era 4. Aí eu verifiquei que o valor da carga A era 2 depois do processo, mas eu não sei o valor da carga B, né, da segunda esfera. Então, se eu quero saber o valor dessa segunda esfera, eu vou pegar este 2 aqui, vamos lá, 0 mais 4 vai dar 4, termo neutro da soma, né? Opa, e esse 2 que estava somando, eu vou passar para o outro lado, subtraindo, tá? Esse mais nem precisava aparecer, tá? E isso vai ser igual a x. Mas com menos vai dar menos, então 4 menos 2 vai dar 2. E aí, olha só, a carga final de B vai ser igual a 2. Fiz errado ali, mas tudo bem. E essa é essencialmente a essência desse tipo de problema, tá? A gente tentar descobrir qual vai ser a carga final, qual vai ser a carga inicial. Qualquer um desses valores aqui poderia ser uma pergunta, tá? Então, beleza. Isso foi só um exemplozinho numérico. E você viu que é muito tranquilo fazer esse tipo de questão. Só que, por ser muito tranquilo, ele vai tentar complicar com alguns detalhes a mais que nem envolvem esse assunto, né? Então, por exemplo, você viu que ele não atribuiu um valor numérico para falar das cargas, ele atribuiu letras, né? Então, é uma questão em física que a gente chama de uma questão literal. Beleza, e aí eu vou tentar te explicar como é que vai funcionar a resolução desse problema, tá? Mas a ideia é muito parecida, tá? Então, deixa eu tirar essas cargas aqui e a gente começa a resolver o nosso problema, tá? Então, a gente começa assim. A gente vai pegar essa informação bem aqui, ó, tá? A carga da esfera A vale Q, positivo, tá? Significa que falta elétrons. A esfera B vale menos Q sobre 2. Beleza, menos Q sobre 2, tá? Detalhe, você pode imaginar que esse Q é um número qualquer, tá bom? Então, por exemplo, se esse Qzão valesse 10, o valor de B seria menos 10 sobre 2, que seria menos 5, entendeu? Então, ele poderia jogar números assim. Só que a questão ia ficar muito fácil, entendeu? Como os alunos de ensino médio normalmente têm dificuldade para trabalhar quando a questão é muito literal, ou seja, só considerando letras, eles fazem isso justamente para dificultar, tá bom? Mas olha só, esses valores de Q são os valores que provavelmente o cara que anunciou já sabe quanto vale, tá? Beleza, só que C e D a gente não sabe, ele diz que são valores desconhecidos. Então eu vou chamar de X e Y, mas você também poderia chamar de QC ou QD, mas você vai ver que ia ficar muitos Qs, então é melhor chamar de X e Y, tá bom? E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai seguir esses procedimentos considerando esse mesmo passo que a gente fez numericamente, tá? E aí você vai ver, vamos lá, você vai ver, né? Então a gente vai fazer as cargas antes, o somatório das cargas antes tem que ser igual à soma das cargas depois do processo de eletrização, tá? Beleza, o bom aqui é que a gente já sabe quanto vale as cargas antes, tá? Nesse primeiro processo, entre A e B. E outra coisa que a gente vai ter que considerar, as cargas depois de A e de B vão ser iguais, tá? Lembra que quando eles entraram em contato, eles distribuíram igualmente. E a gente vai seguir com isso, tá? Olha só, a carga antes de A era Q, a carga antes de B era menos Q sobre 2, tá? Esse menos aqui é este menos aqui, tá? E isso vai ser igual ao seguinte. E aí, vocês
precisam atribuir um valor para as cargas depois. Eu vou chamar de Qzinho. Eu sei que o Qzinho, a carga que vai ser de A depois, vai ser igual a carga de B depois, tá? Então eu vou chamar aqui, ó, Qzinho aqui, tá? Mais Qzinho aqui. E quanto vale Qzinho, eu ainda não sei. Eu vou descobrir, tá? Mas você viu que o Qzinho aparece duas vezes? Então vai dar 2Q isso aqui, tá? 2Q. Beleza. Lembrando, esse Q é um valor qualquer que a gente já vai descobrir, tá? Nota que na resolução aqui, ó, nas alternativas, todos os valores dependem desse Q maiúsculo, tá? Então a gente vai ver quanto esse Qzinho minúsculo vale, tá? Beleza. E aí você vai ver bem aqui, ó, que a gente tem uma soma de fração. Isso aqui pode ser uma subtração de fração. Isso aqui pode ser um problema para alguns. Eu vou resolver uma soma de fração bem aqui rapidinho. Se esse for um problema para você, manda mensagem aí nos comentários para que eu faça um vídeo explicando com detalhe isso, tá? Então olha só, imagina que são duas frações aqui, 2 sobre 4, é uma diferença, né? Então bora botar aqui menos 3 sobre 6, tá? Diferença de frações, tá? E como eu sempre resolvo diferença de frações? Eu sei que a resposta vai ser uma única fração, tá? E aí, quem vai ficar aqui no denominador, aqui no número de baixo, vai ser o produto desses dois números aqui. Vai ficar 4 vezes 6, que vai dar 24, tá bom? 24, beleza. 4 vezes 6, 24. Aqui, ó, eu vou repetir esse sinal, tá? Menos. E aqui nesse lado vai ficar 2 vezes 6. Eu vou fazer uma multiplicação cruzada, tá? 2 vezes 6 vai dar 12, tá? 12, beleza. E do outro lado, bem aqui, vai ficar 4 vezes 3, que vai dar 12 também, tá? Beleza. E aí, 12 menos 12 ia dar 0, e 0 por 24 vai dar 0 também. Mas a ideia é, chegue nesse ponto bem aqui, e aí a gente já vai ter resolvido a questão, a fração com muita tranquilidade. A gente vai fazer a mesma coisa bem aqui, tá? Olha só. Ai, risquei um monte de coisa errada, só um minuto. Opção de ponteiro, borracha, beleza. Caneta. Tá, então o que a gente vai fazer? Eu sei que a resposta vai dar só uma fração. Aqui embaixo vai ser o produto dos dois denominadores, ó. 1 vezes 2, então 2. Beleza. Aqui em cima, eu vou repetir o sinal, beleza. Bem aqui vai ter 2 vezes Q, que vai dar 2Q. E do outro lado vai ter 1 vezes Q, que vai dar Q. Beleza. 2Q menos Q vai dar Q. Basta imaginar, tenho duas maçãs, menos uma maçã, vai dar uma maçã. Beleza. Isso aqui vai ficar sendo dividido por 2. Beleza? E isso vai ser igual a 2Qzinho. Beleza, perfeito. Como eu quero saber o valor de Qzinho, eu vou pegar esse 2 que está multiplicando e passar dividindo. Então, Q maiúsculo vai ser igual a 2, que já estava aqui embaixo, vezes 2. E isso vai dar o valor de Qzinho, tá? Isso vai dar Q sobre 4, beleza? Este é o valor de Qzinho, tá? E o que é esse Qzinho? O Qzinho é o valor da carga das duas esferas A e B depois desse processo de eletrização. Tira um print aí, ou pausa o vídeo e anota com calma. Eu vou apagar aqui para organizar melhor os dados, tá? Então, beleza. A gente vai usar esse Q sobre 4, que é só o que a gente quer saber dessa resolução. Tá, e mais uma vez, se você tiver problemas com fração, comenta aí que eu faço mais exercícios envolvendo isso. Mas é uma habilidade muito necessária, sabe? Muito recorrente, justamente para banca, né? Para o teu vestibular, verificar se tu tem falhas nessa tua formação mais fundamental, né? Que essa é uma habilidade de ensino fundamental. E aí, olha só, nos próximos processos, a carga A da esfera A não vai ser Q, como era no início, vai ser Q sobre 4. E da esfera B também vai ser Q sobre 4, tá? Então, em vez de colocar ali Q maiúsculo, vai ficar Q sobre 4. Inclusive, você pode até colocar um sinal positivo aqui para evidenciar que é uma falta de elétrons, tá? Q sobre 4, Q sobre 4, beleza. E aí, próximo passo.
Olha só, a questão tá demorando, mas é porque eu tô me apegando aos detalhes e te explicando com calma, tá? Mas no dia da prova, garanto que você ia fazer bem na manha esse tipo de resolução, tá? Beleza, a gente vai fazer agora para a esfera A e C, tá? Que elas vão ser colocadas em contato. E aí nota, como você tem que seguir essa sequência, né? A sequência aqui do passo A, ou do primeiro passo, já foi. Agora a gente vai pegar essa esfera A bem aqui e juntar com a esfera C, tá? Beleza. E a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar as cargas antes e igualar com as cargas depois. E aí, olha só. Aqui no 4, ele vai dizer que as esferas A e C ficaram com carga Q sobre 2. Então, você vai pegar aqui o seguinte. Ambas as esferas vão ficar com carga Q sobre 2. Então, olha só, eu já sei os valores depois do processo. Então, Q sobre 2, Q sobre 2. Beleza? E antes, o que a gente tinha? Na esfera A, a gente tinha a carga de Q sobre 4. E a esfera C tem um valor de, não sei. Então a gente joga C aqui, X aqui, né? Você poderia colocar QC, que é do que chama o enunciado. Vou colocar X porque já tem muito Q aí na resolução, para não te confundir, tá? E aí, a mesma coisa. Eu já posso apagar essa anotação aqui embaixo, né? Para você não se confundir. Pera aí, opção de ponteiro, borracha. A gente já sabe que esse valor vai ser Q sobre 4. Beleza? Já está anotado ali para cima. E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter mais uma vez soma de frações. E a gente vai precisar isolar esse x, que é o que eu quero saber. Então, a gente vai ter o seguinte. A x, como eu quero isolar o x, eu vou tirar esse Q sobre 4 e passar ele para o outro lado. Tá? Sei que o teu professor de matemática não gosta que eu fale assim, passar para o outro lado. Mas ele vai entender, que é para fins didáticos. Tá? Olha só, tá vendo que esse Q sobre 2 se repete aqui? Então eu posso dizer que é como se fosse 2 vezes Q sobre 2, tá? Ou eu poderia fazer o processo de soma de fração, tá? Então vai ficar aqui, 2 vezes Q sobre 2. E aí, esse Q sobre 2 ia cortar com esse Q. Ou melhor, esse 2 ia cortar esse 2 embaixo. E esse Q sobre 4, como ele estava somando, ele vai passar para o outro lado, subtraindo, tá bom? Beleza, beleza. E aí na próxima linha a gente vai fazer essa diferença aqui, Q menos Q sobre 4. Olha só, eu sei que o resultado vai dar só uma fração. O produto vai ser 4. Como eu cortei esse 2 aqui, é como se ficasse só um 1 aqui embaixo, tá? Então 4 vezes 1 vai dar 4. Beleza. 4 vezes Q vai dar 4Q. E 1 vezes Q vai dar menos Q, tá? Esse menos você repetiu aqui, tá? E aí X vai ser igual. Olha só, 4Q menos Q vai dar 3Q. É como se fosse 4 maçãs menos uma maçã, 3 maçãs. Então, 3Q sobre 4. Beleza, e a gente acabou de descobrir o valor inicial da carga C, tá bom? E aí a gente já vai para as alternativas aqui e ver qual é, menos Q sobre 2, tá errado, né? É respectivamente, então é primeiro o valor da carga QC, tá? E depois da carga D, da esfera D. Então, elimina esse. Olha só, aqui tem menos 3Q sobre 4 e Q sobre 4. Nosso resultado deu positivo, tá? O positivo não precisa aparecer ali na frente. O negativo sim. Mas aí, a gente já ficaria só entre as letras D e a letra E, tá bom? E aí a gente vai fazer esse mesmo processo de novo. Eu espero que dê espaço bem aqui do lado. Eu vou pular algumas etapas da resolução para ficar um pouco mais compacto, mas você vai ver que o processo se repete, tá? Mesma coisa, carga antes e carga depois, só que agora vai ser com a esfera B e com a esfera D, tá bom? E aí a gente sabe que a esfera B começa com Q sobre 4 também. A esfera D, você sabe que começa com Y, a gente não sabe quanto vale esse valor. E você sabe que depois desse processo, ambas vão ficar com cargas menos Q sobre 2, menos Q sobre 2, tá? E aí, olha só, semelhante ao que a gente fez bem aqui, nesse passo bem aqui, a gente vai ter 2 vezes Q sobre 2. E a gente ia cortar esse 2 em cima com 2 embaixo, tá? Só que com a diferença que vai ficar
negativo, então vai ficar menos Q, tá? E esse valor de y que a gente está procurando, a gente vai obter se a gente passar esse Q sobre 4 para o outro lado. E mais uma vez ele vai subtraindo. Então Q sobre 4 bem aqui, tá? E mais uma vez, diferença de frações. Nesse caso vai ser soma de frações, mas enfim. Olha só, eu sei que aqui embaixo tem o 1, tá? E a resposta vai ser só uma fração, então vai ficar 4 vezes 1, 4. 4 vezes menos Q vai dar menos 4Q. E 1 vezes menos Q vai dar menos Q. Tá? Nossa. Tá. Beleza. Então, menos 4Q menos Q vai dar... Aí você, né? Sinais iguais. Você soma e repete o sinal. Então vai ficar menos 5Q sobre 4. Beleza. Então a minha resposta, ó, nas alternativas eu tinha menos 5Q sobre 4 e positivo, né? 5Q sobre 4. Então a minha resposta vai ser letra D, tranquilamente, tá bom? Então você marcaria a letra D aqui, beleza? E aí, olha só, fiz questão de fazer passo a passo contigo. Talvez o vídeo tenha ficado muito demorado, mas a resolução é essa. E nota, a resolução, esse tipo de problema é muito simples. E para complicar, a banca fez, a UFAM fez acrescentou 2 detalhes a mais, né? A gente fez uma questão que não tinha valores numéricos nas cargas, né? A gente trabalhou com Q do início ao fim. E se fosse números, você viu que ia ficar bem mais simples. E que mais? Tinha muito jogo de fração. A gente já resolveu essa questão, mas eu queria te mostrar como ela ficaria com valores numéricos, né? Então eu vou atribuir, eu vou dizer que onde tinha Q, eu vou ter 20 coulombs, tá? Toda vez que aparecer Q, eu vou dizer que são 20 coulombs, tá? E aí eu quero que você note, coulomb é a unidade de carga elétrica, tá? Eu quero que você note que a questão vai ficar muito mais simples a partir disso, tá? Então olha só, como ele diz que QA é igual a Q, então aqui vai ser 20 coulombs, tá? Aqui ele diz que QB, a carga da esfera B, é menos Q sobre 2. Então vai ficar menos 20 sobre 2, tá? Ó, ia ficar menos 20 sobre 2, que vai dar menos 10, tá? E aí, quando a gente tivesse esse contato aí, como é que a gente iria calcular o valor antes e depois, né? Então, olha só. Então, vou colocar aqui, tá? Antes e igual a depois, tá? Se eu somar todas as cargas antes, vai ser igual a todas as cargas depois, tá? Antes eu tinha o quê? 20 na carga A, na esfera A, menos 10 na carga B, tá? Da esfera B. E aí, quanto é que eu vou ter depois? Não sei, mas eu sei que a carga de A vai ser igual à carga de B. Então eu represento pela mesma letrinha, tá? E aí, nota, eu vou ter 2Q, tá? 2Q bem aqui. Beleza, esse Qzinho é só pra gente encontrar o valor das cargas, tá? E aí, olha só, se eu fizer 20 menos 10 vai dar 10. Beleza. E se, como eu quero saber que eu vou pegar esse 2 e passar dividindo. Então vai ficar 10 sobre 2, que vai ser igual a Q, e isso vai ser igual a 5 coulombs. Detalhe, eu usei esse 20 justamente pra gente evitar números decimais ou coisas assim, tá? E aí você vai lembrar que quando a gente chegou nesse ponto, bem aqui, quando a gente descobriu o valor inicial de Q, a gente encontrou algo do tipo Q sobre 4. O que seria esse Q sobre 4? Seria 20 sobre 4, que daria 5. É a mesma ideia, tá bom? 5 coulombs aqui, tá? Unidade de carga elétrica, tá? Então, mais uma vez aqui eu vou apagar. Ficou super tranquilo, ó. O valor de A não está mais em coulomb, tá? E não vai ser mais também o valor de 20 ou menos 10, vai ser o valor de 5 coulomb, tá? E esse 5 coulomb é o que vai interagir. Ó, ambas vão ficar com o mesmo valor de carga elétrica, tá? Vou apagar essa resolução aqui também. Detalhe, a questão já foi resolvida, tá? Eu só estou mostrando como vai ficar como ficaria numericamente e como seria uma questão bem mais tranquila, tá? Beleza. Aí a gente vai para o próximo passo.
o próximo passo já seria para determinar os valores da carga C, tá? E aí, mais uma vez, a gente vai fazer antes e depois. Vai ser A com C, né? Então, A começa com 5. Eu não sei o valor de C, então vamos chamar de X de novo. Não sei o valor de D, vamos chamar de Y de novo, tá? Não sei o valor inicial de C, então eu jogo um X aqui, tá? E aonde tinha o valor depois, o que é que eu vou fazer? Ele diz que o valor depois é Q sobre 2, que a gente já está chamando de 20, então vai ser 10 para a carga A mais 10 para a carga C, tá? Para a esfera C, tá? Então X vai ser igual 10 mais 10 vai dar 20, tá? E esse 5 que está somando iria subtraindo, tá? Então ia ficar menos 5, tá? E isso vai ser igual a 15 coulombs. E aí tu vai pensar, mas professor, como é que saiu de menos 3Q sobre 4 para 15 coulombs, tá? Lembrando, se a gente pegar esse menos 3 sobre 4 aqui, ó, então vamos lá, x é igual, esse é o valor que a gente obteve, né? 3 sobre 4, tá? E aí a gente começou a questão dizendo, bora considerar o Q sendo 20, justamente para facilitar, para ver como seria mais simples com números, dividido por 4. Beleza, se a gente pegar 20 e dividir por 4, vai dar 5. E 3 vezes 5 vai ser igual a 15. Ou seja, o mesmo valor que a gente descobriu, tá? Ou seja, há uma coerência aí, tá? Então, quando a gente coloca este Q, existe um número que o cara está imaginando. Só que ele coloca esse Q justamente para dar um problema a mais na questão, tá? Se ele colocasse números, nota que a gente nem teria aquele problema de fração, tá? Inclusive, dava para evitar esse problema de fração, mas o objetivo do vestibular é justamente verificar o maior número de dificuldades que tu pode ter, tá bom? E avaliar o maior número de habilidades possíveis, tá? E aí, a da carga D ia seguir os mesmos passos, tá? Eu não vou fazer, fica aí de dever de casa pra ti, mas é essencialmente isso, tá? Seguinte, filhos, existem outros vídeos aqui no canal, só que eles estão bem antigos, eu confesso. Mas tenta dar uma olhada lá, que se tu achares necessário, eu posso atualizar algum deles justamente para te ajudar nesse processo, tudo bem? Bem, grande abraço, espero que a aula tenha sido proveitosa. Se você chegou até aqui, curte e comenta o que tu achou da aula para que eu faça aulas cada vez melhores para ti, tá bom? Grande abraço e até mais.